pastor? Porque, infelizmente, nós vivemos em uma geração que confunde todas as coisas. Confunde coisas espirituais com coisas carnais e coisas carnais com coisas espirituais. Por exemplo, a nossa geração confunde emoção com conversão. Como assim? Se vemos alguém chorando no culto, a gente diz converteu. Se vemos alguém chorando, orando ao Senhor, a gente diz, meu Deus, aceitou Jesus. A nossa geração confunde religião com regeneração. Confunde frequência aos cultos com vida espiritual. A gente mede quantas vezes a gente vem na reunião para dizer quão espiritual nós somos. Só que dentro de casa estamos maltratando a família, dentro de casa estamos fazendo coisas erradas e fora de casa ainda não estamos obedecendo liderança, não estamos obedecendo professores, não estamos fazendo nada. A nossa geração confunde conhecimento bíblico com novo nascimento. Eu conheço a Bíblia, então eu nasci de novo. Perdão. Eu conheço a Bíblia, provavelmente está muito alto aí embaixo, né? Eu conheço a Bíblia, então eu nasci de novo. Só que presta atenção. Jesus não perguntou para Nicodemos se ele conhecia a Bíblia. Jesus não perguntou para Nicodemos quantas reuniões ele estava frequentando. Jesus não perguntou para Nicodemos se ele era religioso, conhecedor das Escrituras ou líder espiritual. Jesus, ele vai direto no problema. Ele diz assim, ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Diga assim, ó, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o que é um novo nascimento? Porque se alguém fala para mim assim, ó, Charles, você precisa nascer de novo. Tá, então agora eu preciso mudar o meu comportamento. Como eu disse algum tempo atrás, né, que quando a pessoa debate sobre ofertar 10% ou não, 10% é o nível mais raso de oferta que o Novo Testamento pede. A pessoa que faz cálculo lá ganha R$ 2.568 e bota lá, eu vou dar R$ 256,80, é um nível muito raso para o que Deus faz no Novo Testamento. Por que não coloca 260? Ah, não, é 10%, pastor. Se a vossa justiça não exceder as dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarás no reino. Mas o novo nascimento, a religião vai falar que é a mudança de comportamento. E esse é o nível mais raso de novo nascimento. Porque, na verdade, o novo nascimento é uma mudança de natureza. Eu era condenado e agora eu não sou mais. Eu estava condenado a ir para o inferno e agora o Senhor Jesus Cristo me salvou. E aí, irmãos, as pessoas não conseguem entender isso. Jesus não veio reformar o Charles. Jesus veio regenerar o Charles. Mudar a natureza do Charles. E isso não é uma decisão humana. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Não sou eu que decido nascer de novo. É quem me dá a vida que vai me dar ou não essa vida nova. Quantos estão aí? E o Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ensina como receber essa vida. Nós lemos. Como que eu recebo essa vida?
Só que receber a vida não é o suficiente. Porque, por exemplo, está lá a Sofia, está lá trabalhando na escola, e aí a diretora da escola diz assim, ó, Sofia, eu vejo que você vai de ônibus trabalhar? É? Sofia, eu vejo que você está trabalhando de ônibus, está vindo de ônibus, se esforçando, né? Então eu vou te dar uma bicicleta elétrica. Estou te dando a bicicleta elétrica. Só que daí a Sofia recebe a bicicleta elétrica e deixa lá. Olha aqui para mim, irmãos. A maioria dos cristãos estão fazendo isso hoje em dia. Estão recebendo a vida, só que não estão usando a vida. Ou se usam de forma errada. E aí o que acontece? João ensina a receber a vida. João capítulo 3 que nós lemos. Aí a primeira epístola de João vai nos ensinar a viver, a reconhecer essa vida em nós. Então, tanto na primeira epístola de João como no Evangelho, João apresenta duas listas. 7 evidências positivas da vida de Deus e 7 testes negativos que desmascaram uma fé apenas aparente. E esses testes que nós vamos falar hoje, esses 14 testes, testes positivos e testes negativos, o Senhor não escreveu para condenar os seus filhos, e sim para que a igreja examine-se ou se examine diante da luz de Cristo. Porque o negócio é o seguinte, a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Diga, qual o problema? A gente examina o irmão. Eu não examino eu. Está muito alto ainda, eu acho. Não? É o meu retorno? Examine-se o homem a si mesmo. Só que o problema é que eu examino ela, não eu. E aí eu vou vivendo, examinando ela e não eu. Então, a raiz do novo nascimento, vamos começar. Como saber se eu nasci de novo? Pronto? Vamos lá. Como saber se eu nasci de novo? Antes dos frutos, João mostra a origem. Ou seja, o novo nascimento não vem de tradição familiar. Meu pai era crente, minha mãe era crente, minha avó era crente, meu bisavô era crente, meu tataravô era crente, agora eu sou crente. Talvez nem o seu tataravô era. Então o novo nascimento não vem de tradição familiar. Não vem do batismo. Me prova isso, pastor. Quantas pessoas batizaram e desviaram? Quantas pessoas batizaram e não mudaram a vida? Então, o novo batimento... O novo... É que eu li batismo ali. O novo nascimento não vem da religião. O novo nascimento não vem da vontade humana. Coloca ali João, capítulo 1, versículo 13. Da onde vem o novo nascimento? Olha ali. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então diga assim, eu nascer de novo tem tudo a ver com Deus querer me dar a vida dele.
E o Espírito Santo comunica ao homem a própria vontade, ou a própria vida de Deus dentro de nós. E essa vida agora possui uma natureza. E toda a natureza produz manifestações. Se eu receber a vida de Deus, essa vida produz manifestações. Por quê? Porque assim como uma mangueira produz manga, o nascido de Deus manifesta a vida de Deus. Como que eu vou saber se ela é nascida de Deus? É só olhar a vida dela. A rede social, aquilo que é colocado. Porque Deus se manifesta através de nós. Se nós recebemos a vida de Deus, nós precisamos manifestar essa vida aos outros. Segunda parte, ou segunda, né? O nascido de Deus pratica justiça. Eu sabia que eu sou nascido de Deus, porque eu sou um justiceiro. Só que 1 João capítulo 2, versículo 29, diz assim, ó, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Só que isso não significa perfeição. Isso significa direção. Ou seja, eu nasci de Deus, eu não vou ser perfeito, irmão. Você não vai ser perfeita. Você não vai ser perfeito. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora, sabe qual que é o problema? Eu aprendi muitas coisas nessas últimas semanas, irmãos. O problema é quando a gente começa a cobrar perfeição de outras pessoas e mesmo eu não sou perfeito. O problema é quando se reunir aqui se torna um peso. Porque o irmão está vendo o que eu estou fazendo e está me condenando o que eu estou fazendo. A partir do momento que servir a Deus se torna um peso, não é Deus. Me dá prova bíblica? Dou. Tomai o meu jugo, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Só que a gente, na religião, a gente coloca um jugo pesado na Sofia. Porque a Sofia foi o ônibus trabalhar. Então, só que não significa ser perfeito. Não seremos perfeitos. Perfeitos somente quando entrarmos nos portais eternos, nas regiões celestiais. Só que, tem um porém, o pecado deixa de ser o meu estilo de vida. Eu não sou perfeito. Só que eu não vou pecar voluntariamente. Porque a justiça de Deus passa a ser o meu prazer. Então, observe, o justo pode cair. Eu posso cair. Eu posso escorregar, cair. Só que eu não vou conseguir viver confortável no pecado. Se você, ou se tem alguém, se nós escorregamos, caímos, pecamos e a gente está confortável no pecado, nós não nascemos de novo. Porque quem nasceu de Deus, irmãos, ama a verdade. Quem nasceu de Deus procura reparar os seus erros. E quem nasceu de Deus vive com consciência diante de Deus. Consciência diante de Deus. Segundo, o nascido de Deus não vive na prática do pecado, exatamente complementando esse primeiro.
1 João capítulo 3, versículo 9, aquele que é nascido de Deus não vive pecando. João não está dizendo ou ensinando aqui impecabilidade. Porque, se eu não me engano, é o mesmo João que diz que aquele que diz que não peca, já errou. O que ele está combatendo aqui é a prática contínua do pecado. Ou seja, o velho homem ainda existe na carne. O Charles recebeu uma nova vida. Só que o velho Charles ainda existe na carne. Só que uma nova... Presta atenção por que essa guerra na nossa vida. Está aqui o Charles. Está aqui o Charles. Deixa eu esvaziar um pouquinho o Charles, que ele está muito cheio. Está aqui o Charles. Aí o que acontece? Vem a nova vida de Deus e entra... Isso aqui não presta, tá? Porque é o velho homem. Vem a nova vida de Deus e entra dentro do Charles. Só que a velha criatura ainda está ali. Só que uma nova natureza foi implantada dentro dele, dentro do Charles. E agora existe uma guerra. Não pelo lado de fora, pelo lado de dentro. Porque o velho homem e o novo homem estão dentro do Charles. Sabe o que acontece? A ansiedade, a depressão, todas essas coisas vêm por causa dessa guerra do velho com o novo homem. E aí eu vi um vídeo, irmãos, absolutamente maravilhoso na rede social essa semana. Falaram o seguinte: se nós fôssemos ver... né? Ontem jogou Argentina e Suíça, né? A Argentina ganhou. Se nós fôssemos ver hoje de novo o reprise de Argentina e Suíça, nós iríamos saber o resultado. Sim ou não? Aí, não, se nós fôssemos argentinos, a gente ia roer a unha? Assistindo um reprise de jogo? A gente ia ficar preocupado? Meu Deus, a Suíça fez um gol, agora vai para os pênaltis. A gente ia ficar preocupado? Por quê? Porque a gente já sabe o final. Agora, olha para mim, crente. Por que a gente se preocupa com as coisas desse mundo se a gente sabe o final delas? Por que a gente se preocupa com as coisas que estão acontecendo aqui, se a gente sabe que isso daqui tudo vai passar e o Senhor vai nos buscar um dia para morar com Ele? E aí a gente perde sono por causa das coisas daqui. A gente briga com família por causa das coisas daqui. A gente briga com o marido, com a esposa, com os filhos por causa das coisas daqui. E essa guerra interior, irmãos, acontece todos os dias. É que a gente não consegue compreender. Aí se a gente for lá em Romanos 6, vai nos mostrar a posição que nós estamos. Gálatas capítulo 5 mostra o conflito, né? O espírito e a carne. A guerra. As obras do espírito e as obras da carne. E Romanos 8 mostra que nós vencemos no espírito. Está bem frisado lá. Nós vencemos no espírito. O problema é que a gente quer vencer na carne. No intelecto, na inteligência. Então a verdadeira conversão muda a relação da pessoa com o pecado. Antes ela amava o pecado.
Antes eu amava beber, sair, fumar. Agora eu luto contra ele. Irmão, se a gente não luta contra o pecado, alguma coisa errada tem. Ah, pastor, está tão difícil, glória a Deus que está difícil, porque nós estamos lutando. Porque se a gente não lutar, a gente baixa a guarda. Terceiro, 1 João capítulo 4, versículo 7. Todo aquele que ama é nascido de Deus. A maior evidência de ter nascido de novo não é falar em línguas, não. Ah, para fazer alguma coisa na igreja tem que falar em línguas. Seria tão mais simples, irmãos, e tão mais produtivo, né? Se os líderes falassem assim, para você servir na igreja, você tem que amar. E aí o negócio pega. Porque sabe quem que a gente vai amar? Posso falar? A gente vai ter que amar quem falhou com a gente. A gente vai ter que amar quem nos persegue. A gente vai ter que amar quem não merece que a gente ame. E a gente vai ter que amar quem não pode retribuir o seu amor para conosco. Só que Deus é amor. E onde Deus habita, o amor precisa florescer. O nascido de Deus confessa Cristo. E esse confessar Cristo, irmão, não é apenas acreditar que Jesus existe. Confessar Cristo é reconhecer que Ele é Deus. Jesus Cristo é Deus. Confessar Cristo é reconhecer e acreditar que Ele veio em carne nessa terra. É acreditar que Ele morreu. É acreditar que Ele ressuscitou. É acreditar que Ele foi exaltado. E é acreditar que Ele é o Senhor dos senhores. Acreditar, confessar Cristo, irmãos. Olha como a igreja erra. A igreja apresenta Cristo apenas como Salvador. Só que Cristo, a partir do momento que nós nos conectamos com Ele, que o Espírito de Deus vem morar em nós, agora Ele passa a ser nosso Senhor. Ele já saltou alto. Aumentou aí. Ele passa a ser nosso Senhor. Porque Ele já salvou. Quinto, o nascido de Deus ama a família de Deus. João distingue amar pessoas e amar irmãos. Todo salvo, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Sabia que todos nós aqui temos uma ligação espiritual? E eu já falei isso aqui uma vez. Se nós cremos no mesmo Cristo, e eu creio que Cristo mora nela, e eu falar dela, de quem que eu estou falando? De Cristo. Então, o nascido de novo ama a família de Deus.
Porque é impossível amar o seu Ronaldo e não amar o Tiago e a Raquel e o Gabriel. Eu gosto só do seu Ronaldo. A Raquel, o Gabriel e o Tiago, não. É impossível amar a Deus e odiar o irmão. E por não entendermos isso, acontece divisões, amargura, ciúmes, competição. Que tudo isso são incompatíveis com a vida de Cristo que mora em nós. O nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. E o mundo não é o planeta. É o sistema organizado sem Deus. Existe um sistema do mundo que é organizado sem Deus. E esse sistema possui valores, desejos, ambições, orgulho, independência. Quem nasceu de Deus já não vive para agradar esse sistema, vive para agradar Cristo. E o nascido de Deus é guardado por Deus. Diga assim: se eu nasci de Deus, o Senhor me guarda. Isso não significa ausência de ataque, tá, irmão? Significa ausência de domínio. Porque atacar, o Satanás atacou até Jesus. Então Satanás vai tentar, Satanás vai perseguir, Satanás vai acusar. Mas ele não pode possuir nem destruir aquele que pertence ao Senhor. Por quê? Porque Cristo guarda os seus. Olha o que ele falou. Aquele que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu. E aí, depois de mostrar essas evidências, nós vamos ver uma outra coisa. 7 testes para ver se eu sou um cristão autêntico. Se eu nasci de novo, eu preciso ser um cristão autêntico. E cada teste que está escrito na Bíblia, que foi escrito lá por João, começa assim, ó. Se dissermos, tananana. Se dissermos, tananana. O que João está querendo mostrar aqui? Que a religião é baseada apenas em declarações. Somente fala. A pessoa fala, na hora de fazer não faz nada. Primeiro teste. Se dissermos que temos comunhão com Deus. Depois você vê lá as epístolas de João lá. Se dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas. A comunhão com Deus produz luz. E quem vive escondendo o pecado não vive em comunhão com Deus. Pastor, mas Deus não vê todos os meus pecados? Vê, irmão. Claro que ele vê, a pastora leu no início aqui. Só que quem é pai, quem é mãe, quem tem um cargo, né? Professora, quem sabe disso, que já foi líder, às vezes a gente sabe o que o aluno está fazendo, às vezes a gente sabe o que o filho está fazendo. Só que a gente espera o quê? Que ele venha contar para... Deus é assim também. Se eu for no mais alto dos céus, lá ele está, porque lá é o lugar dele. Agora, se eu for no mais profundo mar, lá ele também está.
E eu sou tão, com perdão da palavra, trouxa e idiota, que eu fico escondendo as coisas dele. Ah, como eu sou trouxa. Segundo teste, a falsa santidade. Eu nunca erro. Eu nunca peco. Quem pensa assim já caiu no orgulho espiritual. O mais justo é justamente quem mais percebe sua necessidade de Cristo. Tem um texto lá, né, que fala, né, sobre perdão, que o rapaz estava devendo lá pro seu... O cara emprestou dinheiro e ficou devendo. Prestei R$1.000 para a Sofia. Hoje eu vou pegar a Sofia de exemplo. Prestei R$1.000 para a Sofia e o Jonathan me emprestou R$5.000. Não sei se é assim. Não é assim. Mas você sabe a história. Aquela pessoa que me devia R$5.000, ih, rapaz, a minha cabeça está ruim. Ou seja, vamos concluir aqui, vamos para a conclusão. Perdoou, não perdoou, né? Não perdoou. Ah, tá. Isso. Exatamente. Olha ali. Será que o Cleison foi rápido assim? Ó. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Contudo, não é essa daí. Não. Mas você conhece a história. No final está escrito assim, ó. Aquele que mais devia é o que mais foi perdoado. O que essa história quer dizer? Quer dizer que quando eu entendo que mais pecado eu tenho, mais perdoado eu sou pelo Senhor. Agora, se eu... Aí vem outra situação. Do jeito que eu julgar, eu vou ser julgado. Se eu julgar a Sofia, meu Deus, Sofia, com essa jaqueta de couro de R$1.000, do jeito que eu julgar ela, o Senhor vai me julgar. Acharam? Vamos lá, olha ali, ó. Por isso te digo que os seus muitos pecados serão perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, os meus muitos pecados, por eu não julgar o meu irmão, são perdoados. Por isso, irmão, sabe o que... Deixa eu falar uma coisa para você. Explicar uma coisa. Sabe por que às vezes as pessoas vêm e se destrincham na presença de Deus? Porque entende que elas não valem nada. Que se não for o Espírito de Deus, que se não for Deus vivendo nela, Zé Fini. Então por isso que abre, por isso que louva, por isso que exalta, porque ela reconhece que ela não é nada. O terceiro teste é o teste da falsa justiça. Negar os próprios pecados. Sempre justificar a si mesmo.
Ah, eu erro por causa do Jonathan. Ah, eu peco por causa do seu Ronaldo. Ah, eu faço isso. Nunca o erro é meu. E isso precisa acender uma lâmpada urgente dentro de nós. Se a gente está fazendo isso, eu não faço isso por causa do pastor. Ah, eu não faço isso por causa da igreja. Eu não faço isso por causa da pastora. Eu não faço isso por causa do Jonathan. Esse coração ainda não conheceu profundamente o que é cruz. Quarto teste. Se dissermos que conhecemos a Cristo, só que eu ignoro a sua palavra. Conhecimento sem obediência produz engano. Amar é obedecer. Como que você sabe que ele te ama? Quando obedece. Como que a gente diz que ama a Deus se não obedece? Quinto teste. O falso comportamento. Permaneço em Cristo, só que a minha vida não se parece com Cristo. O que Jesus fazia quando esteve aqui? Servia. Vamos começar de leve. Sim ou não? Eu sou espiritual, eu sou cristão, só que eu não sirvo. O que mais Jesus fazia? Perdoava. Sou cristão, eu sou top, só que eu não perdoo. O que mais Jesus fazia? Amava. Eu sou cristão, mas eu não amo. Agora vamos pro mais pesado. Jesus humilhava-se. Eu sou cristão, eu sou de Deus, mas eu sempre tenho razão. Agora vamos um pouquinho mais pesado. Jesus buscava o Pai. Eu sou cristão, eu sou de Deus, mas eu nem ao Pai busco. Quem permanece nele deve andar como ele andou. E o sexto teste, a falsa espiritualidade. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso cantar, eu posso pregar, posso profetizar, e mesmo assim odiar os irmãos. Espiritualidade sem amor é ilusão. E toda experiência espiritual deve produzir transformação de caráter. Vou falar de novo. Toda experiência espiritual deve produzir transformação de caráter. Se você tem uma experiência espiritual, sentiu um arrepio, sonhei com algo, e esse sonho, essa experiência não transforma o teu caráter, não foi de Deus. Porque experiência espiritual transforma caráter. O nosso caráter é podre. E sétimo, teste. O falso amor a Deus. Eu amo a Deus, só que desprezo os irmãos. João responde o seguinte: é impossível amar alguém invisível e odiar o que é visível.
Eu nunca vi, irmãos, gente para se degladiar tanto que nem cristão. Fala a verdade para mim. Quando que você viu um espírita ou macumbeiro falando mal de macumbeiro? Falando mal do terreiro? Só que nós falamos. E a gente fala que ama algo invisível. E é tão bom, né, irmão? A gente acha que Deus é meio louquinho, né? Ai, eu amo a Deus, porque Ele é invisível. Só que Ele diz assim, ó. Você precisa mostrar através do visível que me ama. Porque é tão fácil gostar de algo que a gente não vê, né? E de todos esses testes, dos 7 testes se eu nasci de novo ou não, dos 7 testes se eu sou crente ou não, se eu sou um cristão verdadeiro ou não, todos convergem a uma única pergunta. Qual que é a pergunta? Cristo realmente vive a vida dele através de mim? Isso é para todos nós. Porque o ápice da vida cristã ou o destino final da vida cristã já não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E será que Ele está vivendo em mim? Vivendo em mim está. Perdão. Será que Ele está vivendo através de mim? Será que se Ele chegar hoje, eu preciso que o Charles faça tal coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Para trabalhar o nosso caráter, guarde o que eu vou falar para vocês. Geralmente, ele vai contrariar aquilo que a gente acha certo. Todas as vezes que eu acho que uma coisa é certa, eu vou falar com outro, eu vejo que eu estou errado. Aí sabe o que eu tenho que fazer? Porque a vida cristã ela não é sustentada por dons, por títulos, por cargos, por conhecimento. A vida cristã ela é sustentada pela vida de Cristo. E o novo nascimento produz uma nova consciência, um novo coração, novos afetos, novos desejos, nova obediência, nova comunhão, novo amor. Se eu digo que eu nasci de novo e tenho uma vida de Cristo em mim, se a minha consciência não mudou, estou errado. Se os meus afetos, se o meu coração, se os meus desejos, se a minha obediência, se a minha comunhão e o meu amor não mudaram, estou errado. E aí, irmão, nós trazemos para a igreja. Que eu não marquei o texto, mas o texto diz o seguinte, que o novo, lá em Efésios, se eu não me engano, diz que o novo homem, esse novo homem é a igreja. E essas evidências de amar, de comunhão, de obedecer, de consciência, tem tudo a ver também com a igreja local. Não pode ser vivido fora, porque, primeiramente, que cristão sozinho não é cristão. Então, um cristão, ele está inserido em uma comunidade de fé local.
Então, essa vida gerada por Deus se manifesta no corpo local. E aonde que nós vamos aprender a amar, obedecer, se render, se submeter? Aonde? Em casa? Assistindo vídeo no YouTube? Não, nós vamos aprender a amar, a servir, a perdoar, a andar em submissão na comunidade, na igreja local. E aí, irmãos, Hebreus 13, 17. A palavra ali está meio errada, mas vamos lá. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tá bom. Obedeçam os vossos líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Diga assim, obedecer líder. Eu vou ensinar algo para vocês, não vou falar só daqui. Líder é líder em todo lugar. Existe o líder da tua casa. Existe o líder do teu trabalho. Existe o líder. Tudo que a gente vai, existe líder. Só que trazendo para nós aqui, essa submissão não é para dominar o rebanho, porque o rebanho é de Deus. Só que o líder ele precisa conduzir o rebanho à maturidade de Cristo, porque isso é o final de todas as coisas. O Cristiano quer que a Rebeca e o Pedro sejam o quê? Infantis o resto da vida ou maduro? A Aldenice quer que a Sofia seja o quê? Infantil o resto da vida ou seja madura? O seu Ronaldo quer que... já estão grandes, né? Mas o Robert e a Raquel querem que o Abner e a Vitória sejam infantis o resto da vida ou sejam maduros? Imagina, irmãos, chegar lá, daqui 15 anos, a gente entra ali no Compre Forte, no Compre Forte. Daí tá lá. Quantos anos que o Abner tem agora? 7 com 15? 22? 22 anos. Tá lá o Robert, a Raquel fazendo e o Abner lá, 22 anos, e ele se joga no chão. Eu quero esse pacote de bolacha! Mas deixa eu falar. Sabia que tem crente com 22 anos de igreja que é menino na fé ainda? Que faz a mesma coisa que o Abner não vai fazer com 22? Que se acontece alguma coisa da Piti, não. Então, o que essa liderança precisa fazer com o corpo local? Conduzir o corpo à maturidade de Cristo. Ponto. E aí, irmão, eu preciso falar aos irmãos. Porque assim, eu sei que tem pessoas que não têm ela como líder de mulher.
Eu sei que tem pessoas aqui que não me têm como líder. Sabe o que você está fazendo aqui? Perdendo teu tempo. Porque se eu... E assim, irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar. Quando eu quiser falar com alguém, eu vou chamar no particular. Eu estou falando com todos agora. Faz quantas vezes nesse ano que você, mulher, conversou com outra mulher mais madura para pedir direção? Das coisas do Senhor eu estou falando. Faz quantas vezes você, homem, conversou, vamos falar, né, comigo, para pedir direção da tua vida espiritual? Só que sabe quem é o errado da tua vida espiritual dar errado? Eu. Só que quantas vezes você conversou comigo? Então, foi o Salmo 139 que você leu, né? E eu coloquei aqui. Davi falou assim, ó: sonda-me, ó Deus. Esse é o clamor de quem deseja viver na verdade. Sonda-me, ó Deus. Nós não deveríamos de perguntar: eu sou membro da igreja? Nem eu conheço a Bíblia? Nem eu tenho ministério? A pergunta que nós devemos fazer essa noite é: a vida de Cristo pode ser vista em mim? Que o Espírito Santo, irmãos, nos livre da religião sem vida. De parecer algo que não é real e de confessar algo que não se transformou em verdade. Por quê? Porque o verdadeiro nascimento não produz apenas uma nova profissão de fé. O novo nascimento produz uma nova maneira de viver. E aí sim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Porque, entenda, não é a proibição que vai fazer a pessoa parar de fazer. É o novo nascimento, o Espírito dentro dela que vai convencê-la de não fazer mais. E isso precisa ser muito leve, irmãos. Sabe aquela frase que o pessoal fala? Confundir o inimigo? Confundir o inimigo. Quantas vezes a gente já confundiu o inimigo? Eu era, para a gente se preparar para a mesa, tem muitas coisas, a revelação da palavra do Senhor, ela é crescente. Nunca vai ficar aqui, ela nunca vai baixar, ela sempre vai crescer. Se a nossa revelação de Cristo não for crescente, algo tem. Então, existem coisas que eu acredito hoje que não fere princípio nenhum, que pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, eu nem dê bola mais para isso. Existe um senhor de 80 anos que ele falou para mim assim: ó, Charles, existem linhas cinzas na palavra do Senhor que não diz nem sim nem não. Tá ao vivo, eu vou falar, né? Sabe, irmãos, as pessoas, né, elas
metem o tasco na festa junina. E é uma festa pagã, claro que é. Só que vamos analisar aí com a nossa inteligência. Eu penso Paulo, sabe? Paulo trabalhando, fazendo tenda lá. Aí o pessoal diz assim, nós vamos fazer uma festa. Aí Paulo diz assim, não. Irmão, tem gente que condena alguém que está trabalhando, que é o trabalho da pessoa, que está fazendo ali, não com o coração ali. O problema é quando o nosso coração está ali. Agora, vamos fazer uma festa junina na igreja? Nunca. Só que sabe o que é que acontece? Tem pessoas que não podem compartilhar a própria vida na rede social porque os irmãos vão julgar. Me diga onde isso é cristianismo. Foi você ontem que levou ela na festa, né? Pois é. Mas o que tem o erro de ter levado ela lá? Mas para o religioso existe erro. Então, irmãos, sabe? Eu tenho certeza que a gente precisa estar mais aos pés, falar mais com o Senhor. Sabe os irmãos, o pessoal dos jovens que frequentavam os jovens comigo hoje em dia, estão tudo desviado. Sabe por quê? Porque faziam esse tipo de julgamento.